Boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. O jornal Magazine Independente publicou uma notícia dando conta de que a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, terá exigido ao Instituto Nacional de Segurança Social a rever um investimento de 7 milhões de dólares que terá sido feito ilegalmente a uma empresa de aviação, supostamente pertencente ao empresário e presidente da CTA, Rogério Manuel. A notícia faz manchete no semanário e é suportada por um memorando de entendimento rubricado entre o Instituto Nacional de Segurança Social e a empresa CR Aviation Limitada, a partir da qual o INSS deveria adquirir 15% de ações daquela empresa mediante pagamento de 7 milhões de dólares norte-americanos, distribuídos da seguinte forma: 3 milhões de dólares para aquisição dos 15% de ações, 2 milhões e 800 mil dólares para adiantamento de garantia da entrada do INSS na sociedade e que seria usado para a aquisição de 4 aeronaves. E, por fim, 1 milhão e 200 mil dólares para questões administrativas, nomeadamente inspeção das aeronaves, seguro e manutenção das mesmas. Este valor e o da aquisição das aeronaves seriam depois devolvidos ao INSS. Segundo o jornal Magazine Independente, a empresa CR Aviation é propriedade da EVS Investimentos, que detém 51%, e do empresário Rogério Manuel, com 49%. E este último teria decidido vender as suas ações ao seu parceiro, que terá solicitado a um banco da praça financiamento para a operação. Só que na documentação submetida ao referido banco, o INSS não aparece como acionista e ainda, segundo o jornal, não foi informado do negócio. A informação acabou por chegar à Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, que instruiu o diretor-geral do INSS a exigir a devolução dos 7 milhões de dólares, uma vez que as regras de investimento obrigam que aquele instituto faça parceria com empresas cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique, o que não era o caso da CR Aviation, para além de outras supostas irregularidades envolvidas no negócio. O diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social confirma o negócio com a CR Aviation, mas promete dar os contornos depois do encontro que irá manter próxima semana com a direção daquela empresa, uma vez que não conhece o dossiê porque está a dirigir o INSS há um mês. Alfredo Mauai abriu a porta do seu gabinete para receber a nossa equipa de reportagem para falar do negócio com a CR Aviation, mas não abriu a caixa que contém os detalhes do negócio. Eu não queria entrar no fundo desta questão, porque, como eu lhe disse, o INSS tem interesse em várias empresas. Nós, como uma nova gestão desta instituição, estamos aqui há sensivelmente um mês. Estamos num processo de levantamento de todos os dossiês inerentes a investimento. E não queria me antecipar a assuntos que naturalmente vão ser objeto de debate nesses encontros que nós agendamos. Informações de nosso poder indicam que o INSS terá adiantado 4 milhões de dólares em forma de empréstimo à CR Aviation e como garantia de que haveria de comprar 15% de ações por 3 milhões de dólares, à luz do memorando de entendimento entre as partes. O diretor-geral do INSS escusou-se a confirmar ou não se a instituição fez esse pagamento. Existe uma ligação com esta empresa e nós vamos poder entender os contornos dessa ligação com esta empresa. Como eu lhe disse, estou aqui há pouco tempo. Mas de acordo com os documentos disponíveis na própria instituição, aqui no INSS, porque é um negócio de fato que foi feito, é possível aferir, até nos relatórios de conta e dos anos anteriores, é possível aferir e saber se o INSS chegou a efetuar algum pagamento a esta empresa. Mas essa componente é a componente de detalhes do negócio. É a tal componente que eu não queria me referir a ela. Nega igualmente que tenha alguma ordem para reaver o que quer que seja aquela empresa. Nós temos uma responsabilidade própria e para determinadas situações que têm a ver com a gestão da instituição, não precisamos de receber nenhuma orientação. Mas já convocou uma reunião para esclarecer todo o caso com a direção da CR Aviation para a próxima semana. E depois disso, sim, poderíamos tornar público aquilo que for necessário à volta do esclarecimento que se pretende em relação a este negócio. Mas afinal, quais são os critérios usados pelo INSS para investir num determinado negócio?
o negócio tem que ser viável. Este é o critério fundamental. E há uma avaliação que é feita para se aferir da viabilidade do negócio. E, de acordo com os resultados que são apurados deste trabalho prévio que deve ser feito, pode-se avançar para um determinado negócio em termos de investimento. Portanto, o cidadão, se tiver um bom negócio, basta submeter ao INSS e, se for viável, pode ser, a INSS pode fazer parceria. O INSS, nestes negócios, tem que aferir de várias situações. A viabilidade é uma delas. Mas também há de perceber que o INSS não vai entrar num negócio, ainda que seja viável, se não for legal, não vai se meter nesse negócio. Há algum instrumento legal criado para regular de fato estes negócios que a INSS faz? Os negócios que o INSS faz são avaliados pelo seu órgão, que é o Conselho de Administração. Portanto, o Conselho de Administração avalia a oportunidade e o mérito do negócio e delibera sobre uma eventual proposta de entrada para um determinado negócio. E essas deliberações depois sobem para a tutela, para serem homologadas. Assim teremos que aguardar para saber na próxima semana quanto é que o INSS pagou à Seara Aviation, com que base e se vai continuar ou não no negócio. O empresário Rogério Manuel diz que o negócio com o Instituto Nacional de Segurança Social ainda não está fechado e que a empresa na qual é sócio está a criar condições para que o INSS possa adquirir ações, nomeadamente a sua cotação na Bolsa de Valores de Moçambique, pelo que ainda não recebeu o valor correspondente à venda de 15% das ações. Ainda não se consumou o negócio com o INSS. Estamos ainda no processo. Portanto, não constitui verdade pelo que vou exigir. Ou não me chamo Rogério Manuel. Este jornal vai me indicar onde foram depositados esses 7 milhões de dólares que dizem que tem que devolver ao INSS. Ou não me chamo Rogério Manuel. Por outro lado, Rogério Manuel não confirma nem desmente que recebeu uma parte dos 7 milhões do negócio com o INSS. Parte do negócio está sendo feito, mas ainda não se concluiu. O INSS ainda não comprou ações da Seara Aviation. É o que devo avançar. O INSS não fez até agora nenhum desembolso. Eu não vou ao detalhe daquilo que é o negócio neste momento. O que eu devo lhe dizer é que nunca recebi 7 milhões do INSS e o INSS ainda não comprou as ações que dizem que comprou. O INSS não fez nenhum desembolso até o momento. Não vou ao detalhe. O que eu vou dizer é que ainda não comprou ações na minha empresa. Nega, por outro lado, que a sua parte na CR Aviation esteja à venda. Não constitui a verdade. Por mais que vendesse as minhas ações, não são 35 milhões de meticais que valem as minhas ações. Eu estou a falar de uma empresa que tem mais de 11 aviões. E não seria 35 milhões de meticais que dizem que estou a vender as minhas ações, se eu estivesse a vender. O empresário, apesar de reconhecer que está envolvido nas negociações com o INSS, deplora o fato do semanário Magazine Independente apontar o seu nome quando é sócio minoritário na sociedade. Se for a ver todos os documentos, mesmo que estão no jornal, não há de encontrar Rogério Manuel. Rogério Manuel é um acionista com 49%, existe um acionista com 51%, que não fazem menção, isto é um ataque pessoal a Rogério Manuel. Estou dentro do assunto do negócio com o INSS. Participa também nas movimentações? Participo nas decisões todas que nós estamos a levar. Eles acharam que tinha espaço na minha empresa para entrarem
e estamos, portanto, nestas negociações. Não tinha vontade nenhuma de entrar na Bolsa de Valores, mas estou entrando para poder ter esta parceria com o INSS. E o negócio é para continuar? Do nosso lado, o que nós sabemos é que o negócio continua assim. Estamos a entrar para os trâmites finais daquilo que são as necessidades. E o vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Osvaldo Petersburg, não comenta sobre o caso. Entretanto, diz que a política de investimentos do Instituto Nacional de Segurança Social está a ser revista com vista a garantir maior viabilidade aos projetos. O INSS neste momento está a rever os seus instrumentos de gestão, vai passar pela Comissão Consultiva de Trabalho e também vai passar pelo Conselho de Ministros. A política de investimentos do INSS é uma política de investimentos que neste momento está a ser revista para que vá para o Conselho de Ministros, obviamente com o envolvimento dos parceiros sociais. Em relação a assuntos concretos do INSS, em fórum próprio o INSS irá se pronunciar. Moçambique continua entre os países mais corruptos do mundo, segundo o relatório de percepção sobre corrupção da Transparência Internacional. O nosso país ocupa a posição 112 entre os 167 países classificados, uma melhoria de 7 posições se comparado com o ano passado. O relatório da Transparência Internacional, baseado em opiniões especializadas sobre a corrupção no aparelho do Estado, coloca Moçambique na posição 112, com 31 pontos, numa escala de 0 a 100, onde 0 é considerado o país mais corrupto e 100 o menos corrupto. O índice deste ano coloca Moçambique 7 pontos acima da posição que constava na classificação anterior, contudo, o nível de pontuação é o mesmo, o que significa não ter registrado melhorias no último ano. Segundo o relatório, as pontuações dos países são potenciadas por governos abertos, nos quais os cidadãos são capazes de responsabilizar os seus representantes, enquanto uma pontuação baixa é sinal de prevalência de subornos, impunidade da corrupção e instituições públicas que não atendem às necessidades dos cidadãos. Moçambique partilha a posição 112, junto com Malawi, Honduras e Vietnã, ambos com 31 pontos. Entre os países da língua oficial portuguesa, Moçambique supera Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste. No que concerne aos países africanos, o Botsuana continua a ser o menos corrupto, posicionando-se entre os 28 da linha da frente, uma posição que partilha com Portugal. A lista dos menos corruptos é liderada pela Dinamarca, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Holanda e Noruega, que ocupam sucessivamente os 6 primeiros lugares. Do lado oposto estão a Coreia do Norte e a Somália, que se destacam como os mais corruptos entre os 167 países classificados. Muito bem, vamos analisar este assunto. Moçambique continua um dos países mais corruptos do mundo, segundo o relatório da Transparência Internacional divulgado esta quarta-feira, que diz que o índice anual de percepção da corrupção no setor público a nível mundial que volta a colocar Moçambique entre os piores. O estudo é baseado em opiniões especializadas sobre corrupção no aparelho do Estado e coloca Moçambique na posição 112, com 31 pontos numa escala de 0. O índice deste ano coloca Moçambique 7 pontos acima da posição de que constava na classificação anterior, 119. Contudo, o nível de pontuação é o mesmo, que significa não ter registrado melhorias desde o ano passado. Segundo o relatório, as pontuações dos países são potenciadas por governos abertos, nos quais os cidadãos são capazes de responsabilizar os seus representantes, enquanto uma pontuação baixa é sinal de prevalência de subornos, impunidade da corrupção e instituições públicas que não atendem às necessidades dos cidadãos. E para nos ajudar a analisarmos este assunto, tem em estúdio Baltazar Fael, que é pesquisador do Centro de Integridade Pública, a quem desde já agradeço a presença. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A corrupção afeta os direitos do cidadão, como acesso ao emprego, acesso à educação, à saúde e muito mais. Mas é aquilo que
não sei se seria o termo ideal, chama-se de pequena corrupção, que é aquilo que verificamos todos os dias, há casos até de cidadãos que para conseguirem ter um emprego têm que subornar. Podemos chegar a um ponto de dizermos que a corrupção no nosso país começa a ser uma coisa instituída? Boa noite e obrigado pelo convite para tratarmos de mais um assunto. Eu penso que não podemos dizer que Moçambique começa. Moçambique já há muito tempo que vem tendo níveis altos de corrupção. Portanto, não estamos a começar a partir deste relatório a ter esses índices. Nós temos que recuar, se calhar, um pouco mais, ver que em 2004, 2005, foi feita uma pesquisa que não tem nada a ver com a Transparência Internacional, uma pesquisa interna sobre corrupção. Sim. E os resultados foram catastróficos. A Ética Moçambique já fez um estudo sobre corrupção há tempos atrás, os resultados foram catastróficos. Em 2012, a parte deste relatório de 2005, também do governo, o governo voltou a encomendar uma pesquisa em 2012. E os resultados dessa pesquisa também foram catastróficos. Então, aquilo que a Transparência Internacional vem confirmar, portanto, são os relatórios internos que Moçambique tem feito de forma irregular, mas que quando são feitos mostram claramente que o país não está, portanto, a evoluir nesta questão da corrupção. Então, não vamos dizer que está a começar a ter problemas de corrupção. Já vem de há muito tempo que estes casos vêm se observando, em que os níveis de corrupção são bastante altos. Por isso é que se avançou até para a criação do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Pois. Por isso é que se avançou para a reforma da legislação anticorrupção e por isso é que tivemos uma estratégia anticorrupção que vigorou neste país de 2006 até 2010, 2011, mas que todas estas estratégias não surtiram aquilo que são os resultados que são desejados de reduzir os índices de corrupção. Então, continuamos bastante mal naquilo que são os scores da Transparência Internacional, continuamos bastante mal naquilo que são os índices também dos relatórios que são realizados de avaliação da corrupção internamente. Portanto, aqui há que questionar. O Gabinete de Combate à Corrupção não tem estado a trabalhar devidamente, é isso que está a querer dizer, no combate realmente à corrupção no país? Olha, o Gabinete de Combate à Corrupção tem duas funções essenciais. Sim. Uma é de prevenir, a outra é de combater. Mas aqui, se quisermos falar concretamente deste relatório da Transparência Internacional, estamos a falar da corrupção ao nível do aparelho do Estado. Sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o próprio Estado tem que criar anticorpos para combater a corrupção. Não é o Gabinete Central de Combate à Corrupção, mas dentro do próprio Estado deve existir uma instituição, e eu sei que existe, que era o antigo Ministério da Função Pública, depois isto passou para o atual Ministério da Função Pública e Administração Estatal. Houve a fusão, portanto, de dois ministérios. Então, que políticas de natureza administrativa, porque aqui estamos a falar de corrupção administrativa, na essência. Portanto, que políticas administrativas o Estado está a criar para se defender destas questões de corrupção? E a Edna falou aqui muito bem, a pequena corrupção. Eu penso que a questão da pequena corrupção é apenas um conceito, digamos assim, acadêmico. Mas corrupção é corrupção, seja pequena, seja grande. O que se faz aqui é tentar olhar para a corrupção ao nível aquela que envolve valores, portanto, mais baixos, que nós pagamos no hospital, que nós pagamos para ter determinados serviços públicos, e que não envolve valores muito altos. E quando estamos a falar de alta corrupção, estamos a falar de crimes de colarinho branco, estamos a falar de crimes que envolvem a elite política, estamos, portanto, a falar de enriquecimento ilícito, tráfico de influências, conflitos de interesses, desvio de fundos do Estado. Portanto, existe esta dicotomia. Portanto, mas aqui é preciso, de fato, a gente olhar para, afinal de contas, o que é que o Estado está a fazer desde que o país se tornou independente? Porque os níveis de corrupção vão subindo de ano para ano neste país e vão se sofisticando as formas de corrupção que vão acontecendo. Então, é preciso que o Estado se sente e, de fato, veja se nós não precisamos de uma nova estratégia anticorrupção, mas mais eficaz. Por quê? Porque
aquilo que foi a estratégia anticorrupção que eu estava a falar aqui, o plano de ação que depois foi de 2007 a 2011, não surtiu os resultados necessários porque foi feito um estudo independente no fim desta estratégia anticorrupção e verificou que os resultados não eram satisfatórios, que aquilo que eram os planos de ação, os baselines... Os resultados eram até piores do que este relatório aqui. Exatamente. E nem se conseguiam medir os resultados porque o próprio plano de ação, onde nos dizia muito bem de onde é que o país partia, de onde o país queria chegar no fim da estratégia. Portanto, há aqui muitos problemas que têm que ser resolvidos no país, porque senão continuamos a ter a mesma posição. E isto o que é que significa em termos práticos? Significa que o país perde credibilidade ao nível internacional, que os agentes de negócio não investem neste país porque a questão da corrupção é alta e depois tens o problema dos tribunais que não resolvem com celeridade questões ligadas às empresas. Portanto, há uma série de situações aqui que nós devemos abordar. Exato. Este estudo é baseado, é importante referenciarmos isto, em opiniões especializadas sobre a corrupção no aparelho do Estado. A corrupção nas instituições públicas faz com que muitos cidadãos percam confiança e o mais agravante é que estas instituições começam a perder alguma legitimidade. Por que é que há muita corrupção dentro das nossas instituições públicas? Penso que há aqui uma mistura de fatores. Nós, geralmente, quando olhamos para a corrupção, dizemos que, o fulano de X, quando aceita receber valores, é porque recebe pouco, tem um salário baixo. Muito bem. Isso é um dos fatores que se pode levantar. Mas o facto de corrupção associa-se muitas vezes à questão da pobreza também. Não sei em que nível de pobreza que estamos a falar aqui, porque estamos a falar de... Se estás a falar de pequena corrupção, por exemplo, estás a falar de pobres que se envolvem na corrupção, que pagam esses pequenos valores... Os que são mal pagos, também os que são mal pagos, que trabalham nas instituições públicas. Exatamente. Portanto, há uma série de medidas, como eu estava a dizer, que incluem, por exemplo, e vou falar aqui de duas situações. A Suécia, que hoje está num nível bastante alto em termos de combate à corrupção. Singapura, por exemplo, há 10 anos atrás, eram dos países mais corruptos a nível mundial. A Suécia e a Singapura, que são os exemplos que eu tenho neste momento, eram dos países mais corruptos a nível mundial. Mas hoje, se for a verificar no índice da transparência internacional, são países que estão lá no topo. Então, o que é que isto significa? Significa que houve vontade política por parte dos governos destes países em implementar uma série de medidas. E passam necessariamente. Nós podemos dizer que no funcionário, se quer trabalhar, trabalha, mas ele sabe quais são as condições do Estado. Quer dizer, as coisas não são bem assim. Um dos fatores é que tens que aumentar o salário do funcionário do Estado para que ele se torne imune a certos atos de corrupção. Isso é um fato, isso está muito bem claro. Pois. Tens que criar uma série de almofadas para que ele se sinta bem, incentivos, etc., para que o funcionário se sinta bem. Portanto, há uma conjugação de medidas que o Estado não está a tomar e, até certo ponto, se nós formos a verificar nos últimos anos, o Estado politicamente está-se a desresponsabilizar em combater a corrupção. Que programas você tem hoje de combate à corrupção? A estratégia anticorrupção terminou em 2011. Até hoje não tens um programa consequente de combate à corrupção. Tens um programa que se chama ERDAP, que foi criado ao nível do Ministério da Função Pública na altura, mas que é um programa que não avança, porque o Ministério da Função Pública, em algum momento, quis já transferir certas responsabilidades de financiamento deste programa para alguns parceiros de cooperação. E os parceiros de cooperação disseram que não, essa função não é nossa. Essa função de combater a corrupção é do Estado. Nós financiamos o orçamento do Estado, mas nós não entramos nessas práticas. E este programa vai andando, mas muito de forma não eficaz, não vai produzindo resultados. Então, há que haver um compromisso por parte do governo, saber que combater a corrupção é caro. E se nós queremos, de fato, que o Estado não seja lesado nestas questões, o Estado tem que reservar fundos, tem que reservar competências
para combater a corrupção. Portanto, há uma série de medidas que devem ser tomadas e que não estão a ser tomadas. E há uma desresponsabilização crescente por parte Exato. Baltazar, não sei se te governo. recordas, mas este foi um dos casos mais mediáticos, o desvio de fundos do Ministério da Educação, o antigo Ministério da Educação, agora Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, onde 8 réus estavam envolvidos e acabaram por ser condenados pelo Tribunal Judicial, apenas que variam de 1 a 20 anos, alguns até acabaram por sair porque viram as suas penas convertidas em multa. Estes funcionários desviaram 33 milhões de meticais. Este caso foi um dos mais marcantes, acho que nos últimos anos. Não deveria ter impulsionado também o surgimento ou de outros casos de corrupção no país? Penso que sim. Tendo em conta que acompanhamos todo este caso até o final. Muito bem, boa noite uma vez mais. Tivemos a restar alguns problemas técnicos, mas acredito que agora está tudo já acertado. Estamos em conversa no estúdio a olhar para o nível de corrupção no país, de acordo com o relatório de Transparência Internacional, que foi divulgado esta quarta-feira. Diz que Moçambique continua um dos países mais corruptos do mundo. E tem em estúdio Baltazar Fael, que é pesquisador do Centro de Integridade Pública. Baltazar, antes mesmo deste problema técnico, olhávamos para o caso de desvio de fundos do Ministério da Educação, onde 8 funcionários do Ministério da Educação desviaram cerca de 33 milhões de meticais, inclusive alguns foram condenados e outros tiveram as suas penas convertidas em multa.
Muito bem, boa noite uma vez mais. As nossas sinceras desculpas devido aos cortes sistemáticos de energia elétrica. Estamos a registrar alguns problemas. Mas voltamos à nossa conversa em estúdio. Baltazar, o caso de desvio de fundos do Ministério da Educação não deveria ter levantado alguns casos ou ter impulsionado os grandes casos da corrupção no país? Sim, eu acredito que sim. Mas estamos a falar do caso do Ministério da Educação, mas houve vários casos também que podiam ter... Este foi um que teve desfecho? Sim, que podiam de alguma forma ter catapultado aquilo que é, ou alavancado aquilo que é a atuação das autoridades. Eu posso falar do caso de suspeita, por exemplo, de tráfico de madeira que envolvia o antigo ministro da Agricultura, José Pacheco, e o senhor Manlade, que na altura já era deputado, mas foi governador de Tete. Exato, levando portanto, esses casos todos, se fossem bem investigados, se todos esses casos fossem bem investigados, e quando tu investigas um caso, tens que olhar que a aplicação das penas não tem só um fim de prevenção especial para o caso em concreto, mas também tem um fim de prevenção geral, porque aqueles que estão potencialmente a querer praticar um crime acabam recuando, dizem, afinal, que as autoridades de alguma forma funcionam. Mas o que nós verificamos é que houve um período, se a memória não me falha, de 2009 a 2010, em que foram julgados casos de grande corrupção, o caso do Ministério do Interior, o caso dos aeroportos e uma série de casos, mas a partir daí houve uma certa estagnação. Sim. E a gente questiona, de algum momento a justiça estava a ser credibilizada com estes casos de grande corrupção que estavam a ser julgados, mas de um momento para o outro as coisas pararam. Avançou para este caso do Ministério da Educação e eu avancei, por exemplo, o caso do tráfico de madeira, avancei o caso que houve na Matola, do Ministério das Finanças, de desvio. Estes casos todos, a serem bem investigados, a serem bem trabalhados, eu penso que, de alguma forma, haveriam de trazer uma certa alufada de ar fresco para o próprio sistema da justiça, mostrar uma certa, digamos assim, pujança e a dizer claramente que ninguém está acima da lei, todos devem ser julgados da mesma maneira, desde que cometam infrações. Mas, de fato, não é isto que está a acontecer. Há uma certa descontinuidade na atuação dos órgãos da administração da justiça e isto, de fato, acaba por emperrar aquilo que são os esforços de combate à corrupção por parte da sociedade civil, principalmente. Porque, ao nível do governo, nós verificamos que, ou podemos dizer de alguma maneira que não estamos a ver que haja aqui vontade política. Os governantes hoje estão mais preocupados com questões de ordem financeira, etc., etc. Estão a descurar esta situação que também acaba lesando aquilo que são os cofres do Estado. Baltazar, por que é tão difícil acabarmos com a corrupção no nosso país, principalmente nas instituições de Estado? Eu penso que é um pouco esta série de... Uma coisa que temos que ter em conta é a questão da consciência das pessoas para praticar estes atos, porque isso está muito ligado também àquilo que é a consciência das pessoas. E a consciência costuma-se dizer que é a coisa mais difícil... todos os cidadãos moçambicanos, aqueles que... Quer dizer, não quero dizer que não hajam certas ilhas de integridade dentro da sociedade moçambicana e que não hajam cidadãos íntegros. Há cidadãos íntegros que se batem por combater a corrupção, mas parece-me que pelas estatísticas há mais pessoas a entrarem neste mundo da corrupção a partir de titulares de cargos públicos, titulares de cargos políticos. Portanto, a corrupção vai se sofisticando, como eu disse no início. E já não é só a corrupção, esta pequena corrupção que a gente fala. Claro que esta é muito perniciosa, porque vai até ao bolso do cidadão que já não tem nada, que ganha muito pouco. Mas há corrupção mais sofisticada ao nível do poder político, ao nível de certos agentes da administração pública que ocupam posições de topo e que também não está a ser, vamos dizer, combatida como deve ser, e que esta
é que entra, de fato, naquilo que são os cofres do Estado e vai dilapidando aquilo que são fundos públicos. Então, é preciso que haja uma ação conjugada, não só de combater a corrupção ao nível da pequena corrupção, desculpa a repetição, mas também ao nível da grande corrupção. Então, o esforço aqui tem que ser conjugado e criar-se medidas para que o funcionário, tanto ele, ao for balancear aquilo que é a sua atuação, de fato, verificar que eu não vou correr riscos de ser descoberto e ser expulso de serviço por me envolver em atos de corrupção enquanto eu tenho uma situação favorável na minha empresa, em termos materiais, em termos de incentivos. Quer dizer, é preciso criar uma série de situações. Um funcionário, por exemplo, por aquilo que ele ganha hoje, se ele tem um filho doente, se ele vai ao Hospital Central, no Hospital Central é recorrente não haver medicamentos, ele tem que ir às farmácias privadas. Quanto é que estão os medicamentos na farmácia privada? Isto tudo leva o funcionário a envolver-se em questões de corrupção, porque ele, com aquilo que ele recebe, com aquilo que é o seu salário, ele não consegue fazer face às suas despesas. Exato. Uma questão também é que os nossos doadores sempre se queixam de corrupção em Moçambique e que não é fácil se ter muita confiança daquilo que o governo está de facto a fazer para combater a corrupção. Está satisfeito com a forma como o governo tem atacado este problema da corrupção? Claramente que não. E nós, como Centro de Integridade Pública, estamos sempre a criticar estas situações, nas várias áreas onde ela acontece, seja na saúde, seja na indústria extrativa, seja a corrupção, portanto, de nível geral, ao nível de estrado. Portanto, eu não estou satisfeito com isto e fico mais desiludido ainda. Esteve a falar dos parceiros de cooperação. Quando saem 5 parceiros de apoio programático e o país perde, com a saída destes, quase 400 milhões de dólares anuais ou 200 milhões de dólares, se a memória não me atrai. Só quer dizer, isto é um rombo muito grande para aquilo que o Estado arrecadava destes parceiros e que servia, portanto, para mitigar a pobreza neste país. E estes países, muitos deles não saíram só por causa da crise financeira internacional, como se procura propalar por aí, mas saíram exatamente porque eles sempre vieram se batendo nesta questão de combate à corrupção, que eles estavam a disponibilizar fundos para o país, mas que estes fundos não eram usados para aquilo que exatamente devia ser, que é o combate à pobreza, mas que acabavam caindo no bolso de alguns singulares que se enriqueciam, portanto, através destes fundos. É preciso dizer que estes fundos dos parceiros internacionais vêm de contribuição dos seus cidadãos. Então, fica muito mal depois aparecerem lá eles, os embaixadores, a justificar que os programas que são financiados pelos fundos desses países não estão a surtir os efeitos desejados porque os níveis de corrupção são bastante elevados. Portanto, eu penso que a forma como esta questão da corrupção está a ser gerida em Moçambique leva muito a desejar. Parece não haver, de fato, vontade. O país não está a fazer nada no combate à corrupção ou há um vazio nas políticas públicas para o combate contra? Ora, vou recuar um pouco e vou mais uma vez para este índice da Transparência Internacional. Ora, os dados que eu tenho aqui de 2012 a 2015 são os seguintes. Em 2012, foram avaliados 174 países. Sim. Moçambique esteve na posição 31ª, como está agora. Em 2013, foram avaliados 175 países. Moçambique melhorou um ponto apenas, ficou na posição 30ª. Portanto, no score era 119 na altura. Em 2014, foram 174 países. Repara que não variam muito. Sim. 175, só foi 175 em 2013. Moçambique voltou à posição que estava em 2013, 31ª. Em 2015, foram 168 países, incluindo Moçambique. E Moçambique voltou a estar na 31ª posição. O que é que isto significa, no fundo? Estes números mostram claramente que não estão a ser aplicadas medidas de combate à corrupção. Ou se estão a ser aplicadas, essas medidas são ineficazes. Logo, isto convida o governo a rever as suas políticas, a existirem políticas que eu acredito que não existem, e se existem, são políticas ineficazes, a rever essas políticas para que o combate à corrupção seja efetivo. Porque nós estamos a sair, se formos a ver, nós estamos a sair do mesmo ponto. Também estamos estagnados, o que quer dizer que não estamos
a aplicar nenhuma medida, ou as medidas que estão a ser aplicadas. Praticamente o nível de pontuação é sempre o mesmo. Exatamente. Exato. Que outros problemas é que a corrupção traz para um país? Eu penso que são vários. São claramente que levam-nos à pobreza cada vez mais. Primeiro, porque já não somos um país pobre e não vamos receber ajuda internacional. Depois, descredibiliza o próprio Estado. Quer dizer, ao nível internacional, nenhum investidor há de vir querer meter o seu dinheiro num país em que não tem confiança se esse dinheiro é usado para o fim que ele pretendia, em que o sistema judicial diz-se, eu hoje não tenho números concretos, mas diz-se que é um sistema corrupto, é um sistema lento, quer dizer, descredibiliza essas próprias instituições. Acabar-se com a corrupção pode-se reganhar também a confiança dos moçambicanos e não só nas instituições do Estado? Exatamente, eu penso que esse é um problema central. Combatendo a corrupção, nós vamos tanto atrair investidores estrangeiros, como a população vai passar a confiar nas nossas instituições públicas. Porque hoje em dia, ninguém confia nas instituições públicas. Se for a ver as semanas, foi noticiado que os próprios passaportes, está a haver negócios para as pessoas comprarem passaporte. Quer dizer, que credibilidade é que tem um cidadão no seu sistema se sabe que para adquirir documentos tão importantes como estes, eu tenho que recorrer a negócios paralelos para ter um passaporte, para ter um bilhete de identidade, para ter... Portanto, isso torna um país praticamente fragilizado ao nível do Concerto das Nações e isto é bastante mal para aquilo que é o desenvolvimento que nós queremos. Exato. Baltazar, muito obrigada pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, depois desta conversa em que estávamos a analisar o relatório de Transparência Internacional que diz que Moçambique continua um dos países mais corruptos do mundo. Agora está numa classificação, numa posição está na posição 112 com 31 pontos numa escala de 0. O índice deste ano coloca Moçambique, de certa forma, 7 pontos acima da posição de que constava na classificação anterior, 119. Contudo, praticamente o nível de pontuação é o mesmo, isto não quer dizer nada, significa apenas que não se tem registado melhorias no combate à corrupção no país, por isso continuamos um dos países mais pobres, ou melhor, um dos países mais corruptos do mundo. E segundo este relatório, as pontuações dos países são potenciadas por governos abertos, nos quais os cidadãos são capazes de responsabilizar os seus representantes. Enquanto que uma pontuação baixa, como a nossa, é sinal de prevalência de subornos, impunidade na corrupção e instituições públicas que não atendem às necessidades dos cidadãos. Vamos agora prosseguir com as notícias. Cerca de 105 pensionistas do INSS em Inhambane deixaram de receber as suas pensões por não terem feito a prova de vida no ano passado. Muitos não conseguiram chegar até os locais indicados pelo INSS e para este ano as brigadas daquela instituição poderão fazer provas de vida porta a porta. O Instituto Nacional de Segurança Social de Inhambane conta com cerca de 1.500 pensionistas, mas destes, 105 deixaram de receber as suas pensões desde o ano passado. É que, durante a prova de vida feita em 2015, grande parte destes não conseguiu escalar os locais indicados pelo INSS por doença ou mesmo por falta de conhecimento. Nura Reman, delegada do Instituto Nacional de Segurança Social em Inhambane, diz que para este ano aquela instituição vai destacar brigadas que farão prova de vida porta a porta para evitar que situações do género voltem a acontecer. Contactos, endereços e pontos de referências muito próximos à residência, por forma que se esses pensionistas não se fazem o INSS, o INSS poderá destacar brigadas por zonas e procurar identificar as residências e fazer a prova de vida ao domicílio. Quanto a esses 105, que tratamento a dar? Vamos continuar a encetar esforços com vista à identificação dos mesmos. Já lançamos alguns avisos através da Rádio Moçambique e todas as rádios comunitárias
para que esses se façam presentes ao INSS. A diretora provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Inhambane desafia ao INSS a garantir que todos os pensionistas façam a prova de vida e assim garantir o pagamento das suas pensões. Todos os pensionistas do país, e em particular os residentes da província de Inhambane, são chamados a efetuarem a prova anual de vida entre os dias 27 de janeiro a 30 de abril de 2016, sob a pena de verem as suas pensões suspensas, fim do período concedido. Para o presente ano, queremos encorajar e desafiar a instituição e aos pensionistas para que se garanta que a totalidade dos pensionistas efetuem a prova anual de vida, ou seja, uma abrangência ao nível de 100%. O Instituto Nacional de Segurança Social em Inhambane tem atualmente cerca de 49 mil beneficiários e mais de 3 mil contribuintes e paga pensões a cerca de 1.500 pensionistas. O setor privado juntou instituições do Estado, empresários e multinacionais para avaliar oportunidades de negócios na bacia do Rovuma. A iniciativa pretende consolidar os mecanismos de fortalecimento e capacitação das empresas nacionais. O entendimento de que há muito por fazer para fortalecer a capacidade nacional de retenção de benefícios de exploração do gás levou a Confederação das Associações Econômicas e a African Influence, uma organização sul-africana de analistas de mercado de petróleo e gás, a realizarem um seminário sobre oportunidades de negócio na bacia do Rovuma. Participaram no encontro as petrolíferas italiana Eni, a americana Anadarko e a moçambicana ENH e quadros do Instituto Nacional de Petróleos. Tem havido muitas expectativas de mercado em relação à próxima fase do projeto, que é a construção da planta da LNG. Nós, como CTA, representantes do setor privado, temos um objetivo muito claro, que é o conteúdo local, que tem que ser promovido através da construção desta planta, e então associamos-nos a esta conferência para que possa haver uma interação entre todos os stakeholders envolvidos neste projeto, para que se possa então haver exatamente detalhes do que vai acontecer com os seus tempos, com as características, onde o projeto está hoje e até quando é que nós podemos então esperar a construção da planta do LNG. Na ótica do governo, os esforços devem ser orientados para privilegiar projetos nacionais de utilização de gás. O aumento da balança de pagamentos para o país e também a viabilização dos projetos domésticos de utilização de gás no país, com vista à redução da importação de combustíveis líquidos, com construção de fábricas de produção de gasóleo e gasolina, produção de fertilizantes, geração de energia elétrica. E é com este tipo de projetos que nós, na ENH, juntamente com o governo, pensamos que é a melhor forma de desenvolver a economia nacional para os próximos tempos. Moçambique tem potencial de gás avaliado em cerca de 170 trilhões de pés cúbicos e calcula-se que o país pode se tornar no terceiro maior produtor mundial com a implementação do projeto de liquefação de gás previsto para 2021. Salim Abdullah diz que a falta de profissionalismo do empresariado nacional está entre as razões do atraso no seu posicionamento para estabelecer relações com as grandes empresas petrolíferas. Ainda assim, o empresário aponta para algumas melhorias de abordagem nos últimos anos. Salim Abdullah, que falava na qualidade de PCA da Intelec Holding, um grupo empresarial que operava em vários setores de atividade, incluindo o energético, começou por lembrar que as empresas nacionais foram encontradas de surpresa e que muitas delas ainda não têm estrutura técnica nem financeira para se tornarem fornecedoras dos grandes projetos. A questão de base é: estaríamos todos preparados para estas oportunidades? Question mark. O facto é que durante muito tempo, na nossa realidade empresarial em Moçambique, trabalhamos da forma muito ad hoc, não tão profissional. Os players do gás já existem há anos e as regras são iguais para todos e devemos todos cumprir. É isso que felizmente já estamos a perceber e a nos posicionar como empresários nacionais. Este já é um ganho. Do ponto de vista legal, Moçambique vai beneficiando da regra de conteúdo local que obriga as multinacionais a contratarem fornecedores nacionais nas suas encomendas. Há vários artigos, portanto, no regulamento ou na lei de petróleos que
fazem, portanto, referência, portanto, à necessidade, portanto, do conteúdo local. Como é o caso, portanto, do treinamento de moçambicanos, portanto, a criação, portanto, de emprego para os moçambicanos, parcerias, portanto, entre moçambicanos e empresas estrangeiras, portanto, para provimento de bens e produtos. Portanto, em suma, o INP está ciente, portanto, dessa problemática e na lei de petróleo já há referência, portanto, a esses conteúdos que estão sendo observados. Embora a minha colega tenha dito, ela tem o melhor quadro legal, ela é jurista e eu não, e referi-se ao facto de que uma lei, portanto, nacional ainda está em fase de elaboração. Acho que é aí onde estamos. A Bacia do Rovuma oferece oportunidade de negócios para empresas do ramo da construção civil, prestação de serviços diversos e geração de energia elétrica. Fuga ao fisco poderá comprometer o alcance das metas fixadas na cobrança de impostos, segundo revelou a STV o diretor-geral adjunto das alfândegas, que aponta os portos de Maputo e Nacala como locais onde cidadãos importadores não cumprem com as suas obrigações fiscais, para além de postos fronteiriços. Falando em Nacala, Ambrósio Urubalo, o diretor-geral adjunto das alfândegas, deu a conhecer que o maior número de casos de fuga ao fisco registrados pelas autoridades alfandegárias no país, ora nas mãos da Justiça, está relacionado com viaturas importadas. Mesmo sem revelar o número, o diretor-geral adjunto das alfândegas disse que a situação é preocupante e a mesma poderá, de certa forma, comprometer o cumprimento das metas fixadas na cobrança de imposto e outros direitos fiscais. Casos extremos de viaturas, quem compra a viatura adquire, sabe, que tem que pagar os direitos e mais imposições devidas, mas optam por outras vias. Nós sabemos muito bem que as viaturas não ficam no quintal. Anda na rua, pode adquirir fraudulentamente uma viatura, mas com o tempo nós apanhamos. O diretor-geral adjunto das alfândegas fez saber, por outro lado, que apesar do reforço de medidas de segurança e de controle a nível dos postos fronteiriços e nos principais portos do país, casos de fuga ao fisco tendem a aumentar. Cada dia que passa e o seu combate torna-se cada vez mais difícil. Maputo tem sido o elo mais frequentado com fuga ao fisco. Começa de Maputo, vão transbordando para aqui, para o norte, Nampula principalmente, tem muitos casos desses, viaturas. Os processos estavam aqui na Nacala, a maior parte já foram regularizados, outros aguardam pelo acordo no tribunal e estamos a trabalhar nesse sentido. Sudão marcam passos, Moçambique e Sudão, marcam passos na abertura das relações de amizade e cooperação. Esta quinta-feira, os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países assinaram em Addis Abeba 2 acordos que versam sobre consultas políticas e assuntos gerais. A assinatura destes acordos surge na sequência da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da República do Sudão a Moçambique, no ano passado, na qual manifestou a intenção de cooperação em diversas áreas. Um ano depois, a conversa vida em Maputo é traduzida em acordos. Hoje estamos perfeitamente legitimados para estabelecer contactos formais de toda a ordem, no sentido de alinharmos, onde possível, e será na maior parte dos casos, os nossos posicionamentos, nossos entendimentos, os nossos posicionamentos políticos, com a abertura, com franqueza, acima de tudo com a isenção. E certamente que nenhum dos países perderá de vista os interesses nacionais. O segundo acordo é o Acordo Geral de Cooperação, a servir de guarda-chuva, de enquadramento para toda e qualquer ação de cooperação que irá certamente decorrer de hora avante. Por seu turno, o ministro dos Negócios Estrangeiros da República do Sudão classificou de histórico os acordos desta quinta-feira. Segundo o ministro Aldemiro Baloi, o próximo passo será uma visita do chefe de Estado moçambicano a Sudão. O convite para o efeito foi efetuado no ano passado e reiterado esta quinta-feira.
Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para a segunda hora desta noite informativa. Até já.
Bem-vindos à segunda hora desta noite informativa. Vamos continuar a olhar a atualidade. O presidente do Mecanismo Africano de Revisão de Pares mostrou-se preocupado com a migração de moçambicanos para o Malawi, devido à tensão que se vive no país. Lourenço do Rosário falava à margem da reunião do MARP, que decorre em Addis Abeba, onde o foco do debate reside no financiamento do organismo. À margem da Cimeira da União Africana, que tem lugar aqui em Addis Abeba, que vai juntar tanto os chefes de Estado e de Governo dos 54 países membros, encontra-se a decorrer neste momento, neste lugar, a reunião do Mecanismo Africano de Revisão de Pares. E é neste contexto que a nossa reportagem interpelou o presidente do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, Lourenço do Rosário, e questionou sobre a questão que se vive no país, concretamente da imigração para o Malawi devido ao ambiente tenso que se vive. Na circunstância, Lourenço do Rosário disse que a situação preocupa, tendo em conta que não é normal que as pessoas estejam a emigrar, porque algo está mal, mas também revelou que há uma missão do governo enviada para verificar a situação dos imigrantes moçambicanos naquele país vizinho. Quando há uma instabilidade num país, é natural que as populações procurem segurança. E nós fomos informados agora que o governo deslocou uma missão para ir verificar a situação dos refugiados que estão no Malawi. Naturalmente, eles não são refugiados, o que significa, portanto, que não se sentem seguros onde eles se encontram. Naturalmente, não é uma boa notícia para o nosso país. Sobre a reunião do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, que conta com a presença do Presidente da República, Lourenço do Rosário deixou ficar claro que uma das questões que vão ser profundamente abordadas é a questão de financiamento no organismo e também o desafio para monitorar as atividades dos governos, tendo em conta que nem todos os países da União Africana fazem parte do MARP. Nem todos os participantes deste processo têm estado a pagar as suas contribuições. Alguns países que fazem esforço, Moçambique é um deles, tem cumprido cabalmente com todos os seus pagamentos, mas não há previsto nenhum sancionamento daqueles que não pagam. Então todos eles têm direitos, portanto participam, são avaliados e há despesas que se fazem com esses países que não pagam. Na intervenção do chefe de Estado amanhã vai exatamente atacar esta questão e trazer algumas sugestões de correção desta situação. Relativamente à Agenda 2063, o que se está a pretender é que o MARP seja o monitor desta Agenda 2063. Naturalmente que nem todos os membros da União Africana são membros do MARP, então tem que se discutir como é que esta monitoria pode ser feita. Recorde-se que a Cimeira deste ano tem como lema 2016, Ano Africano dos Direitos Humanos, com particular destaque para os direitos da mulher. As imagens são de Eldon Tsembani, Cleofas Viagem, de Addis Abeba, para a STV. O Banco de Moçambique insiste que os objetivos macroeconómicos do país para 2016 estão comprometidos devido à ocorrência da seca no sul e chuvas anormais no norte. O governador do Banco Central, Ernesto Goff, diz que a situação é agravada pelo arrefecimento das economias emergentes, que são importantes parceiros de Moçambique. Homem crítico à passagem da estrada circular de Maputo pela Avenida da Marginal, Silva Magaia passa agora a liderar os destinos do projeto com o qual um dia não esteve de acordo. Em julho de 2012, em entrevista à Lusa, o engenheiro e então coordenador do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos em Moçambique defendia que a circular não lhe parecia um projeto bom pelo risco da subida do nível das águas do mar. 3 anos depois, Silva Magaia foi empossado pelo primeiro-ministro como PCA da empresa responsável pela construção da estrada circular e da ponte Maputo-Catembe. Para já, a sua prioridade é conhecer a casa. Hoje é o primeiro dia, não é? Não posso dizer que já conheço os cantos da casa, mas sei que há desafios e venho, portanto, tentar ajudar a superar ou acelerar a solução desses desafios. Não é? Sabemos, por exemplo, que há dificuldades no processo de reassentamento das pessoas afetadas pelos troços onde estas infraestruturas estão a passar.
temos que encontrar uma solução rápida para isso, porque enquanto as pessoas não saírem, o progresso das obras também será afetado. Isto é só para citar um exemplo. O governo exige da nova direção maior celeridade e privilégio pelo diálogo no reassentamento das famílias abrangidas pelo projeto da ponte sobre a Baía de Maputo. É nossa expectativa que o impulsado, na direção da empresa Maputo Sul, irá assegurar a execução da conclusão das obras em curso com maior celeridade e com qualidade requerida no contrato. Esperamos ainda que o impulsado privilegie o diálogo no processo de reassentamento das comunidades afetadas ou residentes nas zonas abrangidas pelos projetos, em coordenação com as estruturas locais. Engenheiro de profissão e com passagem pelo Conselho Municipal de Maputo, Silva Magaia tem igualmente como desafio dirigir a instalação de 5 portagens para garantir a sustentabilidade dos 2 projetos. Silva Magaia foi empossado como o 4º PCA da empresa Desenvolvimento Maputo Sul em 5 anos da existência da empresa. Na cerimónia, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário desafiou o novo PCA a privilegiar o diálogo no reassentamento e acelerar a conclusão da estrada circular de Maputo e ponte Maputo-Catembo. E Paulo Fumane diz que deixa Maputo Sul de consciência tranquila. O ex-homem forte da estrada circular e da ponte Maputo-Catembo considera que o resultado do seu trabalho é o atual estágio dos 2 projetos. Paulo Fumane assumiu a direção da Maputo Sul a 12 de março de 2014 e desde logo já mostrava reservas em relação aos prazos de conclusão da estrada circular de Maputo. Numa obra, a regra geral há o prazo contratual e depois com a execução das obras o prazo várias vezes é ajustado e há várias alternativas contratuais que podem ser seguidas. Agora, nós temos que trabalhar. Quando passou a liderar a empresa responsável pela materialização das 2 obras, passava 1 ano e meio após o arranque dos trabalhos. Em quase 2 anos, levou a circular de Maputo a mais de 90% de execução, por isso, na hora do adeus, diz que os resultados são visíveis. Primeiro, desejar bom trabalho ao engenheiro Silva Magaia, que vem dirigir a Maputo Sul. As obras estão aqui. Estão ali, o discurso de Sua Excelência Primeiro-Ministro caracterizou o estágio das obras. Então eu acho que, mais do que explicar, os fatos estão aqui no terreno e podem ser vistos. Em 2015, o prazo de conclusão das obras foi adiado por 2 vezes, justificando complexidade no reassentamento das famílias abrangidas pelo projeto e nas negociações com a TRAG para a ligação da circular com a Estrada Nacional número 4 através do nó de Chumeni. Fumane diz que sai de consciência tranquila e deixa o restante trabalho para a nova direção. Consciência tranquila? Tranquilíssima. Tranquilíssima. Paulo Fumane foi o 3º dirigente da empresa de desenvolvimento Maputo Sul, depois de Nelson Nunes e Elias Paulo. Peritos de diversos ramos da polícia dos países da SADC estão reunidos em Maputo para traçar estratégias de combate ao crime organizado transfronteiriço. O evento, que iniciou esta quinta-feira, termina no sábado com a assinatura de uma declaração de estratégias anticrime. Entre os principais crimes que assolam os países da SADC constam os raptos, tráfico de drogas e de seres humanos e roubo de viaturas de luxo. E para enfrentar estes e outros crimes transfronteiriços, peritos da polícia da região discutem em Maputo as melhores estratégias. Durante a abertura do evento, o vice-comandante-geral da PRM defendeu a necessidade de partilha permanente de informação entre os países da SADC para o sucesso do combate ao crime. A união faz a força. Unidos, o crime não tem campo para manobras. Portanto, precisamos de reforçar os nossos laços de amizade e cooperação para nos afirmar como uma organização forte e fonte de inspiração, de confiança dos nossos cidadãos. Sociedade e países, tudo depende de nós. Temos de estar atentos às ameaças de atualidade, tais como
o crime organizado, o crime cibernético, o terrorismo, os desastres naturais como cheias e seca severa provocada por longa estiagem, que assinalam um pouco por toda a nossa sub-região. Entre outros fenómenos atentatórios à estabilidade política, econômica e social dos membros da SADC. Por sua vez, o dirigente do Bureau Regional da Interpol destacou a necessidade de capacitação da polícia para o sucesso das operações. Espero que este evento corresponda às nossas expectativas. Os nossos países são assolados por vários crimes, pelo que é urgente combater sobretudo o tráfico de pessoas e drogas, bem como os roubos. Tendo em conta que os criminosos tendem a desenvolver as suas formas de atuação, há uma necessidade de acelerarmos em conjunto a formação dos nossos peritos policiais. O encontro desta quinta-feira enquadra-se nos preparativos da reunião dos comandantes-gerais da Polícia da SADC, agendado para sábado. Líderes anglicanos juntam-se nos próximos dias na província de Gaza para um retiro de reflexão sobre os desafios da Igreja e da estabilidade em África. São 6 arcebispos provenientes de alguns países africanos e do Brasil que já começaram a chegar a Maputo. Durante 3 dias, arcebispos anglicanos provenientes do Cabo, na África do Sul, da Tanzânia, do Burundi, Gana e Brasil estarão na província de Gaza, no retiro em que vão passar em revista a sua liderança pastoral e os problemas da Igreja africana na atualidade. Em primeiro lugar, estamos a falar sobre a necessidade da evangelização cada vez mais abrangente dos povos em África. E em segundo lugar, estamos a falar da necessidade das igrejas continuarem a investir muita energia, muita oração no desenvolvimento social dos povos. Mas não só, também estamos a falar do seu empenho no seu papel profético, portanto, que eles têm de intervir nos processos, digamos, de governação dos nossos países, porque a igreja tem a vocação de ser aconselhador, portanto, na vida regular do homem. O retiro, que terá lugar na cidade do Xai-Xai, acontece numa altura em que a tensão política continua a ser uma preocupação em Moçambique. Esta preocupação não vai passar ao lado das reflexões dos líderes da Igreja Anglicana. De certa maneira, os arcebispos conhecem a situação de Moçambique. Não é? A presença deles aqui em Moçambique é também mais um apelo de que é sempre bom que Moçambique esteja em paz para que mais gente possa vir a Moçambique como um venue, portanto, para várias reuniões, e não só, mas porque moçambicanos precisam de viver em paz. Portanto, é um apelo, é mais um apelo. Muito bem, no desporto, iniciou ontem em Maputo o Campeonato Regional de Boxe. Na estreia feminina, Moçambique teve um arranque auspicioso, enquanto os masculinos brilharam no ringue. Os combates já iniciaram. O pavilhão do Estrela Vermelha esteve ao rubro neste primeiro dia do Campeonato Regional de Boxe da Zona 4. Os moçambicanos tiveram sortes diferentes em masculinos e femininos. É que as duas atletas femininas, Helena Isabel e Benil de Macarim, perderam seus combates diante das sul-africanas. Eu também não esperava ganhar, também esperava perder, porque também é minha primeira vez. Eu estava assim, entrar no ringue para ver também como são as regras. Não era, também tinha a possibilidade de ganhar ou perder, mas o nervosismo também conta, também não estou mal. Mas em masculinos, no único combate com o pugilista moçambicano, Lourenço Coça, fez levantar o público com golpes quase indefensáveis e deixou para trás o pugilista Suaz, Sibonelo Ntimanse, e a festa não foi para menos. E essa vitória é um prêmio para o povo que levou seu tempo para estar aqui e para apoiar o Coça. Não só esteve a apoiar o Coça, assim como o Moçambique inteiro. Acha que foi um trunfo fácil? Não. A vice-ministra da Juventude e Desportos disse antes do início dos combates que espera que o torneio seja uma oportunidade de unir cada vez mais os países da região. Apraz-nos ver momentos em que vários povos, várias culturas se unem por uma única causa, que é a prática do desporto, em particular o boxe.
o Regional de Boxe da Zona 4 conta com a presença de Angola, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Suazilândia e Moçambique, e as expectativas são enormes por parte dos visitantes. A expectativa nossa é mesmo pegar o primeiro lugar, visto que isso já viemos à procura desde algum tempo. O Zonal de Botsuana tivemos o 5º lugar, o Zonal da África do Sul tivemos o 3º lugar. Esta competição termina na próxima sexta-feira e é preparação para a fase de qualificação aos Jogos Olímpicos Rio 2016, que vai decorrer nos Camarões em março próximo. O município de Nacala promete apoio financeiro e moral para o ferroviário e desportivo dos representantes daquela cidade portuária no Campeonato Nacional de Futebol e o Moçambola 2016. Esta vontade foi manifestada pelo vereador da Juventude e Desportos no Conselho Municipal de Nacala à margem do encontro que manteve com a direção dos 2 clubes, Ferroviário e Desportivo, que este ano voltam a representar a cidade portuária de Nacala na mais prestigiada prova do calendário futebolístico nacional. Esta visita tinha em vista traçar estratégias visando pôr o término nos atos violentos que têm sido registrados no campo da Bela Vista no decurso dos Jogos do Moçambola e, ao mesmo tempo, acompanhar de perto a preparação dos 2 conjuntos. Vamos continuar a apoiar, na medida possível, os 2 clubes, porque é o nosso interesse esses 2 clubes manterem ainda nesta prova máxima de futebol, que é Moçambola. Para nós seria, portanto, um pouco triste termos um fim de semana sem futebol. Esses representantes dos clubes Ferroviário e Desportivo dizem que o sucesso das 2 coletividades na presente edição de Moçambola e nas outras provas do calendário futebolístico nacional passa pelo envolvimento de todos os nacalenses, incluindo o governo local. No ano passado também foi da mesma forma, o município nos apoiou e esperamos também que este ano não fuja a regra. Simples fato, aparecer e perceber quais são as nossas inquietações, isso já nos alegra bastante bem. De recordar que durante a época passada, os 2 conjuntos Ferroviário e Desportivo receberam do Conselho Municipal local um apoio financeiro avaliado em pouco mais de 1 milhão de meticais cada. Muito bem, vamos à retrospectiva das notícias. O jornal Magazine Independente publicou uma notícia dando conta de que a Ministra do Trabalho